Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? 19 horas em Brasília, hora da gente começar a nossa live. Deixa eu me conectar aqui para vocês me enxergarem. Olá Carmen, Lucas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí para mim se vocês estiverem me escutando direitinho, para eu saber como é que está a conexão, se está tudo certo, se está funcionando. Muito legal. Eu separei aí 14 perguntinhas que vocês mandaram bastante. Oh, muito obrigado, Alex. Mandaram perguntas para a gente, eu me preparei para responder essas perguntas. Quem quiser receber o resumo da live, depois a live vai ficar gravada, obviamente, mas quem quiser receber o resumo da live em PDF com as perguntas e respostas, boa noite a todos. É só mandar para mim, manda para mim, daí não para o IBN. Pode mandar para o IBN também, mas pode mandar para mim um direct que eu vou enviar para vocês o PDF com todas as perguntas e todas as respostas que vocês fizerem aqui de maneira mais elaborada possível, beleza? Então fica o convite para todo mundo, quiser receber no final da live o PDF com os assuntos que nós vamos tratar por aqui, eu vou passar para vocês a partir do momento em que vocês me mandarem um direct ali no Instagram e eu encaminho direto para o Instagram mesmo para vocês o PDF ou por e-mail, se vocês preferirem assim, beleza? Bom, pessoal, primeiramente agradecer o IBN pelo convite, é muito legal estar aqui, muito bacana estar com vocês, esse espaço é um espaço democrático, então fiquem à vontade para fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Eventualmente, talvez eu não consiga ver todas as perguntas aqui, hoje eu estou sozinho, né? O Guilhermão aí tá passando um perrenguezinho, mas melhores aí, meu amigo, Deus abençoe e que a sua saúde volte ao normal, né? Ele foi detectado com Covid e não vai poder estar com a gente na live hoje. Mas eu estou aqui para ajudar todos vocês, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo para ver se entra alguma perguntinha. Se eu passar batida na sua pergunta, coloca ela de novo que eu vou tentar responder. Nós temos 1 hora de live, então muito obrigado, professor Luciano Pereira, por estar aqui também, muito legal. Sigam o professor Luciano Pereira, um dos caras mais geniais do neuromarketing digital aí do Brasil. Recomendo fortemente que vocês sigam essa pessoa. Eu sigo e conheço e aprendo muito com o que ele ensina pra gente aí. Tem vários amigos que depois a gente pode estar indicando, cada um das suas áreas, mas esse é um cara que eu respeito e que eu indico a todos vocês que o sigam depois da live. Não vai sair da live para ficar seguindo os outros, porque você vai perder conteúdo e a gente está aqui para bater um papo sobre conteúdo. Quem quiser também saber mais sobre o curso de Neurovendas, pode me chamar no direct ou pode chamar também no direct do IBN, eles têm um curso prontinho para vocês. Eu gravei a aula de introdução às neurovendas e ficou bem bacana. Tá muito legal, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a aprender. Falando um pouquinho do que a gente conversou e das perguntas que vocês enviaram, primeiramente, muito obrigado por enviarem as perguntas, isso melhora muito a qualidade da live e dá muito mais assertividade para aquilo que a gente vai conversar, ou seja, realmente entregar para vocês aquilo que vocês querem entender. Uma das primeiras perguntas, eu anotei, por isso que às vezes eu vou dar uma olhadinha para baixo aqui para ler as perguntinhas, senão fica aquela coisa fake, sabe, do Jornal Nacional com teleprompter, e aqui é vida real, né? Como a neurociência e a psicologia podem contribuir para os processos mais assertivos de negociação? Bom, olha que interessante, hoje mesmo eu gravei uma aula sobre neuronegociação para um pessoal aí, ficou bem bacana, assunto super atual e eu trouxe para vocês algumas coisas que a gente conversou por lá. Bom, a primeira coisa que eu gosto de dizer em negociação é o framing. Framing se escreve framing. O framing, ele é uma questão de dominância que você tem na sua negociação. Veja, tem médicos que você vai que ele senta sempre numa cadeira mais alta que a sua, porque ele quer dominar você. E a ideia nunca é isso. Porque você se sente dominado, então você se sente inferiorizado de uma certa forma. Existem também vendedores que são caras super fortes, que têm crachás enormes nos peitos com nomes de empresas gigantescas e que se empoderam de uma posição muito forte quando estão com o seu cliente, um cliente menor, acabam sentando numa cadeira mais alta. Isso é ruim, porque você está dominando de maneira a não permitir que a outra pessoa seja realizada na negociação. A negociação, eu trago um conceito de negociação muito antigo do professor Philip Kotler, quando ele disse que a definição de marketing é quando há uma troca onde ambas as partes se saem satisfeitas, né? Uma com relação à financeira, ao recebimento financeiro, e outra com relação ao recebimento de produto ou de serviço. E é muito legal na negociação que você entenda que a coisa funciona dessa forma também. É muito importante que você veja as coisas acontecendo dessa maneira. E o que acontece? Quando a gente fala de framing e dominância, sabe aquele cliente que te faz esperar 30 minutos na recepção para te atender? Gente, eu vou embora. Porque você imagina a minha cara de bunda quando eu entrar naquela reunião, como é que eu vou estar? O cliente me fez esperar 30 minutos e eu me submeti a aguardá-lo 30 minutos. Obviamente, se ele avisou que vai ter um atraso, é outra coisa. Mas aquele cara que faz você ficar esperando muito é um problema sério. De certa forma, você também não pode chegar atrasado na reunião. É bem importante que você mantenha os seus horários em dia para que você tenha uma boa presença, uma boa percepção
por causa dele. Isso é bem legal. Então, no framing, é a dominância nas negociações, especialmente na parte de psicologia e neurociência. O framing é quem está dominando a reunião. Sentar sempre no mesmo nível, na mesma cadeira, ter um diálogo aberto, um diálogo franco, falar sempre a verdade. Isso ajuda muito você a ter uma percepção por parte do teu cliente que você domina o assunto. E quando você domina, eu sempre costumo dizer que é difícil a gente falar em zona de conforto para o ser humano, né? Zona de conforto, todo mundo fala da tal da zona de conforto. O problema, gente, é que se todo mundo fala uma coisa, eu começo a desconfiar, porque aí tem muita coisa do bandwagon effect, ou seja, do efeito manada, e eu começo a me preocupar. Quando todo mundo faz uma coisa, eu quero fazer uma coisa diferente para ter uma percepção de valor por parte do meu cliente. Uma das perguntas que vocês fizeram tem a ver com isso. Veja, se o que você faz, todo mundo faz, o que você faz não vale muita coisa. Agora, se quando você faz alguma coisa que as pessoas não fazem normalmente, isso sim tem valor. Então, se comportar de uma maneira mais assertiva nas reuniões ajuda você a ter uma presença um pouco melhor. Uma outra coisa que eu trago daí da psicologia é o rapport. Né? O rapport, eu ainda critico um pouquinho algumas coisas de rapport, do jeito que os gurus aí vendem, mas na neurociência a gente estuda algumas coisinhas com relação a rapport. E principalmente o tom de voz, como é que eu estou falando, como é que está chegando a minha mensagem, porque, gente, no final, tudo tem a ver com o que está escrito aqui na minha camiseta. Tem que ser fácil fazer negócio com você. Essa é a grande frase que eu defendo em todo o processo neurocientífico para vendas e até mesmo no processo neurocientífico direcionado ao marketing, a estratégias, a negociação e todas as outras vertentes do neurobusiness. Que é o que, gente? Tem que ser fácil fazer negócio com você. Todo mundo que está aqui, de uma certa forma, já ouviu falar sobre o tal do neuromarketing. Todo mundo que está aqui talvez já tenha ouvido falar de um tal de um cérebro preguiçoso, gastar energia, gastar menos energia, gastar mais energia, enfim. Vocês sabem, e para quem não sabe, o cérebro ele foi condicionado e criado para cada vez mais ele economizar mais energia. Então, tudo que você puder fazer que ajude o cérebro do teu cliente a entender mais facilmente a sua mensagem, melhora a percepção do lado de lá. Quando eu falo disso, não significa que a sua vida vai ficar boazinha, que você vai, agora tô na moita porque tem que ser fácil fazer negócio comigo, então não é moleza. Não. Agora a sua vida começa a ter um monte de problema, porque você vai ter que sentar na cadeira de fornecedor, na cadeira de vendedor, ou na cadeira de comunicador, quando você está falando do marketing, por exemplo, na parte de comunicação, e você vai ter que pensar e estudar o seu processo do ponto de vista do seu cliente. Você vai ter que sair da sua cadeira de vendedor, sentar na cadeira de cliente e entender se aquela informação que você quer passar para o seu público-alvo está chegando da maneira que precisa chegar. Se a compreensão daquele público, às vezes, nós precisamos segmentar os nossos clientes e empacotar as mensagens, cada uma de uma maneira diferente da outra. E por quê? Porque para um público específico, às vezes você tem um produto que serve para vários públicos, mas a mensagem não faz sentido para alguns públicos, diferentemente de outros públicos que faça mais sentido. Então é bem importante que você se preocupe em saber com que pessoas que você está conversando para empacotar direitinho a informação para que ela chegue da melhor maneira possível. Como é que você faz isso? Clusterizando e usando ferramentas de marketing digital. Hoje, você pode segmentar os seus clientes e fazer essa comunicação de maneira mais assertiva. De que, mas e quando eu estou com o cliente, como é que eu faço? Veja, é muito importante que a gente estude o cliente de maneira a entender de fato como aquele cliente se comporta, como ele espera ser atendido, quais são as demandas dele. Eu sempre digo que nós precisamos conhecer o terreno que a gente está se encaixando. É, isso mesmo, Fernando, é o sistema 1 e o sistema 2, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Especialmente na parte de como é que eu tomo uma decisão na parte comercial. Quando a gente trabalha muito bem, conhecendo bem o nosso cliente, faz muito sentido para ele o que a gente fala, porque nós falamos a linguagem que ele precisa. Então, eventualmente, para um cliente mais jovem, talvez eu possa usar gírias, para um cliente mais formal, eu não posso usar tanta gíria, vai parecer que eu sou imaturo e não é isso que eu espero que as pessoas recebam de mensagem. Então, essa parte é muito importante. Outra coisa que eu gosto muito de usar na negociação é a ancoragem. Por quê? A ancoragem, eu preciso entender primeiro onde é que meu cliente está ancorado. Por exemplo, se eu oferecer para vocês uma bicicleta elétrica por R$ 2.500, será que faz sentido para você? Puxa, se a sua âncora é bicicleta, R$ 2.500 é caro. Tem bicicleta que custa milão. Tudo bem que tem bicicleta que custa 20 mil, 40 mil, 30 mil. Mas normalmente uma bicicleta custa R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.400. Então, R$ 2.500 é caro. Já se você anda de moto, talvez uma moto custe 30, 40, 50 mil, R$ 2.500 começa a ser barato. É um exemplo bem claro, bem simples para você entender como é que você se posiciona com relação a preço, um tema também que veio numa das perguntas, para que a gente possa não ter uma irrelevância ou até mesmo uma surpresa negativa por parte do cliente. Porque na negociação, quando você ganha passos, você ganha velocidade, isso é ótimo, porque o cliente não tem tempo para perder e nem nós temos tempo para perder. Então, quando a gente adianta os passos e as coisas já ficam assim, de maneira muito clara, entendidas, melhora muito o nosso processo de comunicação. E isso ajuda bastante. Então, se ele ancorou
com 1.000 e poucos reais e a 2.500 está muito caro. Você vai ter que trabalhar um pouquinho mais a agregação de valor desse produto para ajudar ele a entender que para aquela demanda específica dele, ele vai ter sim um resultado melhor se ele fizer com você o negócio em detrimento do seu concorrente. Já que se ele está ancorando em 16 mil reais e a tua veio por 2,5, vai ficar barato na percepção de um cliente que nunca comprou o seu produto ou comprou o seu serviço. Com relação ao concorrente, é a mesma coisa. Como é que o seu concorrente se posiciona? É bem importante que você tenha nunca um único cliente, um único ponto de contato no seu cliente. Às vezes você vai trabalhar com uma indústria, você tem que trabalhar com os caras de compras, tem que trabalhar com a engenharia que desenvolve projetos, desenvolve produto, você tem que trabalhar com a área de marketing para saber como é que está a demanda de mercado daquele produto, ou seja, você tem vários pontos, e quando você tem vários pontos de contato, você captura melhores informações para que você possa estar se posicionando melhor em vendas. Uma outra coisa que eu gosto muito de trabalhar, que eu chamo de trilogia das neurovendas, né? Esse material eu criei especificamente e eu vou mandar junto para você. Então, só lembrando, pessoal, oi, Dri, tudo bem? Como é que vai? Então, só lembrando para vocês, quem quiser receber o PDF da live e esse material agora que eu vou falar para vocês, que é a Trilogia das Neurovendas, manda para mim um direct que eu vou mandar o PDF para vocês poderem usar na percepção e no planejamento das suas vendas, das suas neurovendas aí. Depois é de presente para todo mundo que está aqui na live. É só mandar um direct para mim, pode ser agora, pode ser depois, quando vocês quiserem, e eu encaminho o PDF para vocês. Só para quem está aqui na live. Não adianta ver a live depois e me mandar, é para quem está agora. Então, pessoal, o que acontece? Agilidade. Como eu falei para vocês, a neurociência focada em agilidade ela é muito importante. Por quê? O que é agilidade? A agilidade ela demanda um certo quociente de cultura. Eu preciso conhecer o meu cliente e eu preciso ser protagonista para o meu cliente. Eu não quero que ele precise dos meus serviços. O meu arroba é @profdichiara. Prof de Chiara. Tá no post ali que eu coloquei para vocês aqui no IBN, tem o meu arroba ali, Anselmo. Então, o que acontece, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo fixar um comentário aqui para vocês, daí fica o meu arroba aqui. Vamos lá, arroba Prof de Chiara. Prof de Chiara. Beleza, publicar. Agora eu ponho o dedinho aqui em cima e fixo o comentário. Pronto, meu arroba está aqui fixado para que todo mundo possa mandar um direct lá para mim e depois você vai receber os PDFs. Então, pessoal, quando eu falo de quociente de cultura, veja, resiliência é uma propriedade da física que a gente importa, a gente empresta aqui nas neurovendas. Na física, a resiliência é você pegar uma esponja de louça, por exemplo, para lavar a louça da sua pia, você pega aquela esponja amarela e verde que fica normalmente lá, você aperta ela, você amassa ela, você molha ela, suja ela, limpa uma panela de gordura, depois que você passa uma aguinha e deixa ela em cima da pia, o que acontece? Ela vai ficar limpinha, ela vai ficar no mesmo formato. A resiliência é a mesma coisa pra gente. A gente leva porrada o dia inteiro, pancada, alguns nãos, poucos sims, muitos nãos, mas a gente tem que estar pronto de novo para que na negociação a gente esteja presente. Essa resiliência ela é importante porque quanto mais resiliente você for, mais você conhece o seu cliente sobre o seu cliente e, portanto, você está cada vez melhor nas próximas rodadas de negociação. Veja, eu falo disso porque recorrência é fundamental em vendas. A gente precisa trabalhar com clientes recorrentes. Vender uma vez é até fácil. Quando você vende a segunda, a terceira vez, além de ser muito mais gostoso, é muito mais lucrativo, é muito mais barato vender de novo para o mesmo cliente. Então, resiliência é muito importante. Protagonismo eu acho relevantíssimo também, porque o teu cliente tem que preferir trabalhar com você, não só precisar. Esse é o ponto pacífico em que a gente tem que trabalhar para chegar. Quando eu trago para vocês que zona de conforto... Ok, Lucas Paz, só manda para mim então, por favor, o direct lá no meu arroba que está aqui escrito, ó, coloquei meu arrobinho aqui, ó, aí você pode mandar que depois eu mando para vocês assim que acabar a live. Então, protagonismo, o que é? Eu preciso que o meu cliente entenda a necessidade que ele tem sobre mim para que eu possa entregar para ele essa informação. Quando eu falo tem que ser fácil fazer negócio com você, se ele perceber que é fácil fazer negócio comigo, ele ativa um viés cognitivo do status quo, que é o viés cognitivo da compra por padrão. Ou seja, ele está acostumado já a comprar comigo, é fácil, ele conhece meu preço, ele sabe das minhas condições, ele sabe da qualidade do serviço que eu entrego ou do produto. Às vezes eu vou falar produto, às vezes eu vou falar serviço, vocês entendam aí, porque isso pode funcionar para qualquer tipo de negócio. Então é muito importante que os seus clientes percebam que é fácil fazer negócio com você, uma vez que você está sempre na memória dele para que ele possa lembrar de você enquanto um fornecedor. Então, você entendendo o cliente, você tem sim um quociente de cultura sobre esse cliente, e isso é bastante relevante. Uma outra coisa que eu falo, e inclusive eu estou brincando até aqui com vocês, é a questão da autenticidade. Pessoal, a turma está de saco cheio de gente enganando. Saco cheio. Quando você percebe uma hipótese evidente de que você está sendo enganado, então, aí já era. Posicionamento de estética e neurovenda. Já vamos falar sobre isso.
Então, o que acontece? As pessoas precisam que você tenha autenticidade. Isso é o quê? Um quociente de humanidade. Os humanos têm que ser cada vez mais autênticos. As pessoas esperam que nós sejamos autênticas. E é muito legal quando você é você mesmo, né? Você fica se fazendo numa reunião ou outra, acaba com que numa hora qualquer você vai ser traído por você mesmo. E aí tem um problema, porque o teu cliente vai perder a confiança em você. E essa autenticidade que tem a ver com o quociente de humanidade tem muito a ver com empatia. Mas qual empatia? Por que ninguém fala para vocês, falam de empatia, 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 mas ninguém estuda empatia. E existem dois tipos, pelo menos, de empatia. A empatia cognitiva e a empatia relacional. A relacional é essa que nós estamos aqui batendo um papo sobre neurociência, neurovendas, conversando, olhando, dando um sorriso para cá, um sorriso para lá, enfim, estamos socializando. Mas, senhores e senhores, a empatia cognitiva, de fato, é aquela que funciona para a neurociência aplicada a vendas. Não existe essa coisa de eu me colocar no lugar do meu cliente para entender como é que são as dores dele. Essas conversas de gurus eu fico preocupado um pouquinho. Mas o que acontece? Você tem que entender o cenário onde o teu cliente está. Quando eu falo que você tem que ter múltiplos contatos, significa que você vai obter várias informações de vários pontos de vista de um problema evidente que aparece no seu cliente. E quando você sabe disso, você tem que se colocar naquele cenário e falar assim, cara, como é que eu resolveria isso do ponto de vista da solução que eu tenho para entregar, seja um produto ou seja um serviço. E aí, quando você tem essa questão muito bem resolvida, você tem habilidade para entregar essa solução para o seu cliente. O que acontece? Essa empatia cognitiva é o fato de verdade. Cognitiva vem da palavra em latim cognere, que é conhecer, ou seja, empatia cognitiva, ou seja, empatos, né? Eu estou lá, eu conheço a necessidade do meu cliente profundamente e eu sei qual é a melhor solução para apresentar para ele. Isso é muito bacana, porque isso tem muito a ver com a autenticidade. O seu cliente espera essa autenticidade de vocês para que vocês possam entregar essa questão. A empatia, ela prescinde de vulnerabilidade. Você precisa se tornar vulnerável para se colocar naquela posição de dor do seu cliente, olhar para o cenário todo e entender onde é que estão as coisas. Essa vulnerabilidade, ela é uma característica muito humana e você precisa ter essa questão super bem resolvida. E a autoridade na negociação? Será que você negocia com quem você tem mais autoridade, menos autoridade? Pessoal, a autoridade ela é fundamental em vendas. A autoridade é fundamental em vendas porque tem confiança, você dá confiança e você se permite influenciar por quem você dá autoridade. E como é que você consegue a autoridade dos seus clientes? Você só vai ser uma autoridade para o seu cliente naquilo que você faz se você for o quê? Influente sobre o seu cliente no momento de tomada de decisão dele. Lembra da zona de segurança? Você tem sim que traduzir segurança naquilo que você entrega para o seu cliente. Seja um produto ou um serviço. Gente, seja o produto ou o serviço que for, desde um pão numa padaria a uma consultoria super técnica numa área de negócio fundamental para o seu cliente. É bem importante que você se posicione dessa forma. Então, o que acontece? No quociente de influência, existem várias questões que vocês precisam trabalhar e lidar e gerenciar para que você possa ser influente. A primeira coisa que você precisa para ter influência sobre o seu cliente é o quê? Conexão. Você precisa se conectar com os seus clientes, até stalkear eles de alguma forma. Porque quando você está sempre atento àquilo que está acontecendo com aquele cliente, é muito importante que quando você vá até ele, você se conecte de maneira muito mais sutil. Você conhece profundamente aquela empresa, você conhece profundamente aquela pessoa. E mais importante do que conhecer a empresa, que é muito importante, é você conhecer o quê? O cliente que fala com você em nome da empresa. Porque, senhoras e senhores, atrás de todo CNPJ tem um CPF e é com esse CPF que Neurovendas vai conversar. É uma relação human to human, não é uma relação B2B, B2C ou B2B2C, esse monte de sigla que as pessoas colocam. É uma relação entre humanos. Essa autoridade você vai estabelecer não com uma empresa, você vai estabelecer com uma pessoa, são duas pessoas ali conversando. E a conexão é fundamental para que você tenha uma boa presença junto do seu cliente. A conexão ela vem do quê? De um processo atencional. E eu sempre digo que as duas coisas mais caras do mundo hoje é a atenção e o tempo. Uma vez que você está deixando de fazer alguma outra coisa e durante uma hora ouvindo aqui, me ouvindo falar, eu tenho que respeitar e entregar esse tempo, porque você não vai ter de volta isso aí. Então, se esse tempo for proveitoso, se isso fizer sentido para você, show de bola, ganhei o tempo e você ganhou também. Agora, você não pode fazer o seu cliente perder tempo. Por isso que eu trago a agilidade como um quociente de cultura, para que você possa oferecer o melhor que você pode para o seu cliente no melhor tempo dele. Então, como a gente tem o tempo e a atenção, então vocês podem imaginar, por exemplo, que nós temos aí 11 milhões de bits por segundo de informação. Você que está aí na sua casa, 11 milhões de bits de segundo, 11 milhões de bits de informação por segundo. Se está frio, se está calor, se você está com sede, se está com fome, tudo isso o teu sistema inconsciente está monitorando. E se eventualmente uma dessas necessidades vier a te atrapalhar de alguma forma, você vai chamar a atenção. Puxa, preciso tomar uma aguinha. Talvez você tenha ficado com vontade de tomar água aí do outro lado também, isso é normal.
ativamos neurônios espelhos. Mas o que acontece, pessoal? Quando você estabelece esse processo atencional, você numa negociação, você pode perder a atenção do seu cliente. Afinal de contas, ele está lidando também com 11 milhões de bits de informação, mas ele só consegue gerenciar conscientemente 40 bits. Então olha a diferença, 11 milhões de bits para 40 bits. Perdeu a atenção do seu cliente, você tem que recuperar. Como é que você recupera essa atenção do seu cliente? Você tem que trabalhar a questão de você fazer uma pausa e esperar ele terminar o que ele está fazendo para então você continuar. E é legal que até quando você estabelece uma pausa um pouco mais alongada, fica uma situação meio chata e ele fica te devendo de certa forma uma resposta sobre alguma coisa. Isso é legal, você cria uma dívida emocional. Ou às vezes você vai criar um processo então de uma saliência. Você vai ou aumentar a voz ou chegar mais perto dele. Você vai mudar seu posicionamento para que o teu cliente perceba que você está ali, que você está presente. Ou você vai então chamar a atenção dele para o material gráfico que você tem, uma apresentação no seu celular, uma foto, algum evento que você queira mostrar, ou até mesmo num folder, num flyer, num papel, num material de demonstração no computador. Isso você chama atenção de novo. Você pega aqueles 40 bits que estava focado agora num plim-plim de um celular maldito, que às vezes atrapalha a gente numa reunião, e traz ele de volta para que ele esteja presente. De novo, eu falo da questão do protagonismo na agilidade. Quando a pessoa está presente, a agilidade acontece, a reunião é mais rápida e ambos perdem menos tempo. E a outra questão é a questão da confiança. Afinal de contas, você só se permite influenciar por quem se conecta contigo, por quem te dá atenção e por quem tem confiança em ti. É bem importante que você adquira confiança com os seus clientes, mantendo sempre o quociente de humanidade, que a gente acabou de falar com relação à autenticidade, em alta. Todas essas ferramentas que vêm da psicologia e da neurociência ajudam você num processo de negociação. Uma outra pergunta que trouxeram para a gente é qual é, biologicamente falando, a melhor abordagem no momento de prospecção de um novo cliente. Veja, o legal é que ela foi específica, ou ele foi específico, colocando abordagem de um novo cliente, né? Prospecção de um novo cliente. Não necessariamente a prospecção é de um novo cliente. Ela pode acontecer dentro de um cliente atual teu com um novo projeto, né? Mas aqui no caso de um novo cliente, a primeira coisa, gente, definir quem é o perfil do cliente ideal seu. Nós temos a ideia, a intenção e a vontade de vender para o mundo inteiro, mas nem sempre a gente vai conseguir. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço que você cobra. Não vou aqui entrar no mérito da questão se está certo ou está errado, mas, cara, as pessoas não estão. Não vou esquecer, fique tranquilo, não vou esquecer de falar de estética. E esse ponto pode acontecer exatamente para você. Na estética, então vamos usar o exemplo da estética aqui. Vamos usar o exemplo da estética. Veja, se você tem um salão de bairro, o público-alvo, o perfil do teu cliente ideal não é talvez uma madame que está num bairro chique da sua cidade. Talvez seja aquele povo um pouquinho mais próximo. Já se você trabalha com um salão de estética, uma clínica de estética, com grande serviço, com preços mais altos, mas com uma qualidade absurda, talvez tenha que focar buscar o perfil do teu cliente ideal em outros lugares. Como é que você faz para saber quem é o perfil do teu cliente ideal? Fala, professor do céu, eu não sei como é que eu faço esse negócio aí. Muito simples. É só você pegar a sua lista de clientes, olhar para a sua lista de clientes e pegar... Já vamos falar dessa ação de follow-up da prospecção. Você pega as listas dos seus clientes, uma vez que você pegou a lista dos seus clientes, você faz o quê? Vai ver quais são os clientes que ou vêm mais vezes na sua clínica ou que pagam mais caro pelos seus serviços. Isso pode te ajudar a definir quem são os teus perfis de cliente ideal. Por quê? Você vai apontar a sua pistola e nunca a sua metralhadora, porque tem que ser tiro de sniper, você vai apontar para aqueles clientes. Então, puxa vida, tal e tal e tal característica dessa pessoa é importante porque essa pessoa vem 3 vezes por semana. Diferentemente daquela pessoa que vem uma vez por mês. Afinal de contas, eu quero clientes que me tragam mais recursos. Ou seja, eu vou definir que o meu perfil de cliente ideal está de acordo com essa classificação ABC na linha do A, especialmente para depois trazer clientes B e cliente C. Dessa forma, você tem mais assertividade. Por quê, pessoal? Porque quanto melhor o prospecto, melhor eu negocio. Uma vez que eu tenho o perfil do meu cliente ideal mais próximo de mim, sendo prospectado, se faz sentido para ele o meu preço, a qualidade do meu serviço ou do meu produto, o meu tempo de entrega, a minha velocidade de agendamento, a minha disponibilidade de agenda, se esse cliente está disposto a passar por isso para ser então o meu cliente, negociar com ele é muito mais fácil, porque ele já está pronto, ele já veio preparado para isso, né? E nesses casos você pode, quando você estiver prospectando, contar para as pessoas resultados que esse cliente ideal que você está trazendo, que já faz parte de uma classificação ABC, então, portanto, você conhece o histórico, a jornada emocional desse cliente que está chegando agora na sua clínica, você pode mostrar para ela casos de clientes que você resolveu, seja um processo de uma
a celulite, ou seja, o processo de estria, de emagrecimento, um processo de tratamento facial. Mostra para essa pessoa, de acordo com a dor que ela traz para você, como que você resolveu para que aquela pessoa tenha mais sentido. Ou seja, você tem que conhecer a fundo os teus clientes, né? Se for uma relação muito mais entre empresas, conhecer profundamente o negócio dele e saber que é aquele negócio. Por exemplo, quem atende Electrolux tem facilidade para atender a Brastemp, por exemplo. São dois negócios que são praticamente equivalentes. Se Electrolux é o perfil do seu cliente ideal, talvez a Multibras, a Electrolux, a Whirlpool também seja um cliente ideal para você. Com relação a que o Fernando perguntou, né? Uma ação de follow-up seria prospecção? E eu vou falar um troço para você, Fernando, meu xará. 50% pela National Sales Executive Association, manda para mim depois me lembra no direct essa sua pergunta que eu vou mandar um material especial para você aí também. O que acontece? 50% das pessoas, 50% dos vendedores globalmente falando, segundo a National Sales Executive Association, que é a maior associação de vendas do planeta Terra, 50% fazem uma ligação e nunca mais falam com o seu cliente. Ou seja, manda a proposta, não liga nem para saber se o cliente recebeu. Então, sim, o follow-up é uma ação fundamental não só de prospecção, mas de todas as fases da venda. Você apresentou a proposta, precisa saber se o cliente gostou. O cliente gostou, precisa saber se ele vai avançar, se ele vai negociar. Se ele vai negociar, quando que ele vai negociar? Enfim, tudo que tiver que acontecer vai ter que acontecer junto de um processo de prospecção, mas também de um processo de follow-up. Follow-up é fundamental em vendas de qualquer forma. Deixa eu passar para cima aqui, deixa eu ver se eu recebi mais alguma perguntinha. Não, beleza. Então, isso é bem importante para que a gente possa fazer, né? Aí perguntando também, como montamos estratégias de neuropreço levando em consideração a concorrência mais assertivas para o meu negócio? O pessoal sempre se preocupa muito com preço. Pessoal, preço é importante para fechar a venda, certo? Muito. Mas é a coisa mais importante? Não. Então, a maneira com a que você apresenta preço, ela é fundamental, né? Quando eu falo de neurovendas, eu falo especialmente quando eu falo de neurovendas na questão de preço, na apresentação do preço. Isso é fundamental para a gente poder saber como é que eu apresento o preço para o meu cliente. Veja, se eu já sei qual é o perfil do meu cliente ideal, se eu já analisei isso, coloquei o pessoal lá, 96% das conexões com decisões ocorrem após a sexta tentativa. Olha que legal isso que você está falando, né? Então você imagina que se 50% faz um contato e para, você imagina o problema. O negócio é que, aqui está como IB Consultor, eu não sei o seu nome, mas o que acontece? É que 80% das vendas são feitas após o quinto contato. Cara, 80% das vendas, só que só 10% dos vendedores fazem mais de 4 contatos com os seus clientes. Ou seja, senhoras e senhores, em campanha de venda, sempre tem aquele cara que ganha campanha de vendas nas empresas que vocês trabalham, porque esse cara faz muito mais contato com os seus clientes. É fundamental que o teu cliente lembre de você. Eu falo que a gente visita para não precisar visitar. Já volto no assunto preço, porque veio essa colocação do nosso amigo aí, do Igor. Igor? Pô, Igor, claro. Imagina, desculpa, é que tá IB Consultor, eu não lembrei de você, meu amigo. Como é que você tá? Porra, que honra ter você aqui, meu. Então, o que acontece? É isso mesmo, você precisa estar cada vez mais conectando com o seu cliente. Por quê? O cérebro humano ele aprende por repetição e impacto ou impactos emocionais. Quanto mais presente na vida do seu cliente você tiver, mais ele vai lembrar de você. Memória é fundamental para o processo de tomada de decisão. E quando ele pensar no seu produto, no seu serviço, você tem que vir imediatamente à mente dele. Eu falo para a turma aí que eu visito para não precisar visitar. Ou seja, eu encho o saco dos meus clientes de uma certa forma, eu brinco com eles, falo, ó, tô na área e, gente, eu tendo clientes aqui no Paraná e Santa Catarina inteiro. Já passou de mais de 100 vezes que eu já fui até Joinville, cheguei na recepção, liguei para o meu cliente e falei assim, ó, tô aqui, precisa de mim? Cara, não preciso, tá tudo certo, mas ele sabe que eu estava lá. E normalmente toda terça-feira ou toda quarta-feira, antes da Covid, eu estava lá. Agora variou um pouquinho, eu estou menos vezes presente lá, algumas empresas ainda não estão recebendo. Mas isso é bem legal. Follow-up é fundamental em vendas. Parabéns aí por quem colocou. Eu vi que alguém escreveu uma perguntona aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Madu, professor, tem uma marca de roupa embasada na cultura afro-brasileira. Ah, que legal! Onde quero trazer a sensação de pertencimento aos meus clientes. O senhor tem dicas de como eu posso proporcionar isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Madu, uma coisa bem legal que pode funcionar super bem para você aqui é a influência digital. Influências digitais que tem a ver com a sua marca, que tem um público que faz sentido para você, é muito bacana. Para você não contratar qualquer influenciador digital, vou te dar uma dica que é o Spark. O Spark é uma empresa que tem influenciadores digitais, eles briefam o seu trabalho e junto com você, até verba. Ah, professor, mas é muito caro. Não, até a verba ajuda você a escolher o melhor influenciador digital. Isso vai gerar sim um senso de pertencimento, especialmente na criação de conteúdo que faz sentido para o teu público.
E isso é bem legal. Agora, não se restringe a só teu público, tá? Porque a questão afro é muito legal, muita gente curte, e não só o público que está mais voltado para isso, mas muita gente quer um acessório, alguma coisa, então é bem legal você trabalhar essa questão com os seus influenciadores digitais. Beleza? A costelinha tá latindo aqui, sabe como é que é, né? Quem sabe faz ao vivo, o cachorrinho vai latir. Então, pra gente falar de preço, né? Uma coisa que eu falei pra vocês que eu gosto bastante de usar realmente é a ancoragem, né? Eu preciso saber onde é que tá a âncora do meu cliente com relação ao meu preço para saber o que tipo de informação eu vou entregar para ele. Isso é bem importante. Outra coisa importante é a análise da concorrência. Ô, de Chiara, mas eu não tenho como saber tudo que meu concorrente está fazendo. Ah, não é? Tem sim. Quanto custa? É muito caro? Claro que não, é de graça, gente. Deixa eu marcado aqui uma perguntinha aqui que mandaram para mim. O Google tem o serviço de Google Alerta. O Google Alerta é uma coisa muito bacana, que, por exemplo, eu falo sobre neurovendas, né? Tem o professor Luciano Pereira, tem o Felipe Nasser, tem uma porrada de gente aí que fala sobre neurovendas e neuromarketing. Eles são meus colegas, mas de uma certa forma são meus concorrentes. Eu preciso saber o que esses homens estão fazendo para saber se eu estou certo, se eu estou errado, onde é que eles estão indo, como é que está o nível de cliente dos caras. Eu preciso chegar nesse nível. Então, o que eu faço? Eu monitoro os meus concorrentes. Eu sou representante comercial e sou dono de uma agência de brand, né, que é a Brand & Brand. Nós atendíamos Toyota até o final do ano e agora a gente migrou para uma outra marca. Mas o que acontece? Eu preciso saber o que os meus concorrentes estão fazendo. Então, o Google Alerta é o seguinte, eu entro com o meu Gmail, super fácil, ponho lá meu ferdequera@gmail, entro lá no meu e-mail particular e vou no Google Alertas e coloco termos que eu quero que ele monitore para mim. O Google vai monitorar e tudo que for publicado na internet sobre esses termos, ele vai me avisar. E aí eu escolho a referência. Por exemplo, de Chiara. Pô, de Chiara é importante. De Chiara tem quantos? Tem eu e minha família aqui no Brasil de Chiara. Professor, eu me chamo Silva. Tudo bem, coloca o seu nome inteiro, então, o seu apelido, enfim, você vai inventar algum termo aí para você. Mas eu monitoro tudo que falarem de Chiara no mundo, eu preciso saber, puxa vida. Afinal de contas, vai que estão falando mal. Se estiverem falando mal, pode até ter razão. Nós vamos lá conversar, vamos ver se podem estar falando bem, eu vou lá agradecer. Quando que eu quero que o Google me informe se foi falado sobre Fernando de Chiara, ou sobre o professor de Chiara, ou sobre de Chiara? Eu quero saber todo dia. O Google me vai mandar uma informação. Caso alguém publique, chega para mim. Neurovendas. Todo dia. Ah, um concorrente menor. Puxa, uma vez por semana, uma vez por mês. E assim eu vou monitorando essas questões. Isso é análise da concorrência. O posicionamento é fundamental também. Não se esqueçam que posicionamento não é mágica. Posicionamento é um estudo científico. E existem dois tipos de posicionamento. O horizontal e o vertical. Tem um livro aqui do Jack Trout e do All Rise, que chama-se Posicionamento. É um livrão que eu recomendo para todo mundo. Cara, livro obrigatório, aqueles livros de cabeceira que vale a pena você consultar para saber como é que se posicionar. Beleza? Deixa eu ver o que o Marketing Galeria colocou aqui. No digital, quanto tempo o cérebro demora para decidir se gostou ou não de você? Ah, essa pergunta é muito boa. Varia. Se você estiver apresentando produto é de um jeito, se você estiver se apresentando como pessoa é de outro jeito. Se você estiver se apresentando como pessoa, sempre entre sorrindo. A professora Amy Cuddy, no TED dela, ela fala inclusive sobre isso. Você tem o tempo normal de uma tomada de decisão, médio, é de 33 milissegundos. Alguns falam 24, outros falam 30, mas 33 milissegundos, segundo dados neurocientíficos super atuais de artigos científicos um pouco mais recentes. Eu sou um leitor, eu adoro ler artigo científico, é chato, né? Mas tem cara que gosta de ler artigo científico, tipo eu, assim, tem uns malucos. O que acontece? Quando você chega sorrindo numa reunião de negócio, ou numa apresentação, como a gente está fazendo aqui, ou numa call via Zoom, via Google, via qualquer tipo de plataforma que você use, entre sorrindo, porque o sorriso aumenta em até 85% a pretensão de que essa pessoa vai te aceitar. Como assim, de cara? Veja, senhoras e senhores, nosso cérebro tem 180 mil anos. Ele usa muito do que acontecia há muito tempo, até hoje. O cérebro não evoluiu culturalmente como a nossa cultura evoluiu. Então ela ainda julga muito as pessoas. E quando você chega sorrindo, você reduz o quê? O medo, você reduz a insegurança, não tira as pessoas da sua zona de segurança, porque você é agradável, você é afável, você é uma pessoa que se relaciona bem, isso vai te ajudar a ter uma assertividade um pouco melhor. Indique alguns livros, professor. Virgem Maria Mateus, manda para mim lá que eu mando para você. Professor, eu tenho uma marca de roupas esportivas, quando eu tenho produto agregado com o meu negócio... Não, vou ler de volta. Professor, eu tenho uma marca de roupas esportivas. Quando eu tenho produto agregado, como eu negocio com um cliente que ainda não conhece o meu produto, você pode criar combos. Combos são fundamentais. Você pode fazer, você coloca... Porque assim, pensa comigo. Eu tenho uma calça e uma camiseta para vender por R$50 e você ganha um boné. Ou eu tenho uma calça e uma camiseta e um boné
por R$50. O que você prefere? Você vai sempre escolher a segunda hipótese, porque você já está ganhando, você já está pagando por tudo. Quando você ganha alguma coisa, varia alguma coisa que você percebe que está sendo influído no preço. Então, influente no preço. Aqui no caso, eu recomendo que você faça combos. E veja, gente, é uma live, então eu não consigo falar da consultoria, mas a gente vai falando de algumas coisinhas aqui para vocês, tá? Obrigado, 33 milissegundos. Pois é, 33 milissegundos. Você imagina que você pega 1 segundo, divide em 1000 partes e pega só 33. Esse é o tempo. Só que esse é o tempo de uma tomada de decisão inconsciente. Você só vai levantar isso, você só vai ter noção dessa tomada de decisão de 2,5 a 11. 11, sim, 11. De 2,5 a 11 segundos depois que seu cérebro tomou uma decisão mais inconsciente. Certo? Então, pessoal, uma outra coisa que a pessoa me perguntou, você pode elencar 3 principais dicas para implementar no time de vendas? Pá! Gente, depois que eu conheci neurociência aplicada a vendas, eu trabalhei como gestor e diretor internacional de vendas de algumas empresas, né? Algumas multinacionais. E aí o que acontecia? Como eu tinha verba para contratar treinamentos, eu contratei todo mundo famosão que você conhece aí. Todos famosão que você conhece, eu já contratei para dar treinamento. Só que, não porque eles eram famosos, mas chegou uma hora e começou a se repetir muito. Falei, meu Deus do céu, mas, de novo, se o que o meu cliente sabe, o meu vendedor também está sabendo, eu estou com um problema, porque meu vendedor tem que sempre estar melhor preparado. Gente, na frente do seu cliente, você tem que estar na sua melhor forma. E se o meu cliente está, o cara que vem treinar o meu time está falando o que já falaram, essa informação já é genérica, não serve mais para mim. Eu precisava contratar coisas que o meu time soubesse, que o meu comprador não tivesse preparado. Porque você imagina, eu era diretor internacional de vendas de uma empresa que vende tinta para pintar navio. Os compradores dessas empresas, desses estaleiros, são caras feríssimas, super preparados. Aí chega um vendedor lá meia boca para fazer... não consegue passar. Então eu precisava preparar esses caras e eu comecei a ver que neurociência era uma coisa que eu estava estudando já, fora do meu âmbito de trabalho, mais por curiosidade mesmo. Eu comecei a estudar o neuromarketing, entendi neuromarketing, falei, cara, eu preciso transformar isso em vendas. E aí eu comecei a criar um modelo para transformar todo o conhecimento que o neuromarketing me trazia para aplicação na parte de vendas. Depois de tanto estudar, é que eu cheguei nessa conclusão. Gente, tem que ser fácil fazer negócio com você. Não complica. Descomplica. Isso é tão importante que tem até um pessoal que é corretor de imóveis aqui em Curitiba, que eram 2 meninas que queriam se diferenciar no mercado de imóveis, que elas criaram as corretoras descomplicadas. Pode seguir o perfil das meninas lá. Corretoras descomplicadas. Elas descomplicam todo o processo de locação e de compra de imóveis. Por quê? Porque sabe quando você vai comprar um imóvel, vai alugar um imóvel, você chega, está fechado há 6 meses, está aquele cheiro de mofo lá dentro? Imagina você botar sua família, seu filho tem alergia, seu filho tem bronquite, você vai botar lá com cheiro de mofo? Ah, mas depois que abrir, arruma. Cara, elas vão antes, abrem todo o imóvel, passam borrifam uns cheirinhos diferentes lá, dão uma limpadinha onde está mais agressivo assim. Quando o cliente chega, ela já está dentro do imóvel esperando com as janelas abertas, com o chão pelo menos dando uma varrida. Isso fica muito melhor. Outra coisa que elas fazem, elas descomplicam todo o processo burocrático. Elas têm uma pessoa que vai fazer para você todo o processo burocrático. Não se preocupa. Ou seja, é super fácil fazer negócio com elas. Elas angariam imóveis de uma outra forma, bem diferente também. Recomendo que vocês sigam as meninas, elas têm umas técnicas bem legais e é facinho comprar e vender imóveis, inclusive o seu, com as meninas, certo? Outra coisa então, 3 dicas que eu posso dar para vocês? Gestão, gente. Fazer gestão de time é fundamental. É muito importante que a gente tenha que fazer isso para que a gente possa implementar no time de vendas. Transformar o seu time de vendas em protagonista. Você como gestor, se você fez essa pergunta, que você é um gestor. Você como gestor, você tem que proteger teu time. Assim como a gente falou com o pessoal da roupa de modelos de motivos africanos, cara, clusterização é time, é nós, aqui ninguém entra. E essa era a coisa que eu fazia muito, né? Muitas vezes o pessoal do RH vinha dar porrada no meu time porque meu time esqueceu de mandar uma nota fiscal para o financeiro. Não. Ninguém passa direto no meu time. É comigo, depois é o meu time. Eu posso até junto com você dar bronca neles, mas não vai dar bronca no meu time, porque aqui quem manda sou eu. Isso fazia com que meu time se sentisse protegido. Afinal de contas, nós somos um time. E estava muito claro para o nosso time que era assim que funcionava. Então a gente se protegia muito e isso ajudava o time sentir que estava participando de um grupo coeso e eles queriam estar ali. Isso é bem legal também. E treinamento, né, de produtos, de vendas, de neurovendas. Isso serve até para a quinta pergunta, que é como é que eu posso manter o meu time engajado? Manter o time engajado é um problema sério, né, pessoal? Porque hoje você tem um monte de processos atencionais, pessoal trabalhando muito em casa, cliente não está mais recebendo visita. Como é que você mantém um time engajado? Essa técnica que eu fazia de nós, um trabalho de time, metas, eu colocava metas individuais, sim, mas as metas individuais sempre tinham KPIs atrelados a metas de grupo, e a meta de grupo era mais importante do que a meta individual. Professor, mas se for dessa forma, os caras não vão entregar. Bom, por isso que eu falo da gestão.
né? Todo time de vendas, quando é um time muito grande, eu tinha 614 que reportavam para mim. Vocês sabem o que é isso? 614 vendedores reportando? Gente, eu não conseguia falar com 614, obviamente eu colocava supervisores, eles me ajudavam, mas eu tinha contato com 614. O canal era aberto, minha sala não tinha nem porta, para você ter uma ideia onde eu trabalhava. E o pessoal vinha até nós. Então veja, além desse senso de pertencimento, a gestão tem que ser competente e voltada pro time. Se tem um braço curto que está atrapalhando a entrega do resultado, não tem jeito. Ali é uma empresa, não é uma missão de caridade. Então a gente ou treinava aquele cara, se via que tinha potencial, ajudava com treinamento, mas chegava uma hora que a gente passava do ponto e aí não tinha jeito, né? Tem que dispensar esse cara porque o resultante de gestão é o time. E o time sabia. Uma outra coisa legal que eu sempre falo e que é um problema para as empresas é, cara, você tem que deixar muito claro para o seu time, para mantê-lo engajado, a relevância do trabalho dele e qual a importância do trabalho dele para o resto da equipe. Então você, por exemplo, imagina que você tem um vendedor externo e você tem um pessoal de vendas internas ou inside sales ou pessoal que faz prospecção numa venda um pouco mais programada, né? Onde você tem uma receita previsível, como diz o Aaron Ross. Você tem times de vendas, SDRs e tudo. Poxa vida, cara, qual é a relevância do trabalho do SDR para o cara que vai fazer visita externa? Para o closer, qual que é essa relevância? Então, assim, todo mundo sabe qual é a importância de todo mundo. O teu trabalho é importante. Você não é só uma inside sales enquanto eu sou um super executivo que vou de avião, visitar um cliente. Não, todo mundo ali é importante, todo mundo está junto, todo mundo trabalha no mesmo objetivo. A sexta pergunta é polêmicas, né? Na sua opinião, na minha opinião é livre, posso falar o que eu quiser. Mas, gente, cientificamente falando, gatilhos mentais funcionam? Começa que gatilho mental nem existe, para vocês terem uma ideia, gente. Essa conversa de gatilho mental é um absurdo, né? Na realidade, o que nós temos são atalhos mentais. Atalhos mentais é assim, como eu falei para vocês que o nosso cérebro antigão aí quer economizar o máximo de energia para manter você vivo por mais tempo, tudo que ele puder simplificar, ele vai simplificar. Tudo que ele puder olhar e entender de maneira mais rápida, ainda que errado, ele vai fazer. Ele está programado para isso. Já vem instalado esse software, esse é o tipo do DOS do Windows que já vem instalado aí no seu computador. Você vai ser assim. Então você tem duas alternativas. Você luta contra isso e vai vender coxinha na praia e está tudo certo, ou você aceita que o sistema é dessa forma e se adequa para entregar a melhor informação para o sistema. O que eu digo para você? O nome disso é heurística, tá? Mas heurística, somebody love é grande, pois é. Então, o que acontece com a heurística cerebral? A heurística, então, ela vai te dar caminhos mais rápidos para você ter respostas mais rápidas e é isso que precisa. Por exemplo, se é caro, é bom, certo? Se um produto é caro, ele é bom, certo? Certo? Não necessariamente. Mas o nosso cérebro entende, puxa, esse produto é mais caro que esse, então isso aqui deve ser muito melhor. Esse é um atalho mental que nós temos. Então, gatilhos mentais, só para vocês terem uma ideia, gente, no livro do Cialdini, onde é que eu pus meu livro do Cialdini? Acho que eu emprestei ele para alguém. Mas no livro do Cialdini fala 14 vezes sobre atalhos mentais, mas não fala nenhuma vez sobre gatilho mental. Então, gente, veja, quando o Jeff Walker... Nossa, eu vi minha cabeça ali atrás, como eu tô careca, né? Meu Deus do céu. Quando o Jeff Walker lançou o The Launch Formula, que é a fórmula do lançamento, que o Érico Rocha trouxe para o Brasil, ali foi colocado alguma coisa de gatilho, mas, gente, gatilho não existe, porque... Veja, o gatilho é uma ação que você toma e que tem uma resultante. Não necessariamente a coisa acontece dessa forma, tá? E outra coisa, você precisa conhecer muito bem o seu cliente, precisa ter um relacionamento muito claro com ele, uma transparência muito clara, para que ele possa confiar em você a ponto de ele não duvidar de nada do que você está falando e ainda assim não funciona como gatilho, funciona como um atalho. Ele vai escolher os melhores caminhos para poder trazer a informação para vocês, certo? Quem quiser saber mais sobre gatilhos mentais, tem o pessoal do Profundamente, tem o blog do Profundamente, que vale a pena vocês irem lá depois consultar sobre isso aí. Nem perde seu tempo. Foca em atalho mental, que você vai ter muito mais resultado, né? E o legal é assim, deixa os caras, não briga com quem fala de gatilho. Eu não brigo, já cansei. Não fico, não existe. Cara, deixa os caras falar, sabe? A dor ensina a gemer. Leva essa frase com você, a dor ensina a gemer. Então, se os caras estão falando de gatilho, vendendo gatilho, deixa eles vender. Não entrega. Agora, quando você tem um posicionamento muito mais concreto, muito mais correto, de atalhos mentais, aí você tem resultado. Aí você prepara o teu cliente. Por quê? Os atalhos mentais vão dar respostas rápidas, porque eles estão preparados para receber. E você vai criar atalhos mentais. Então, tem que ser fácil fazer negócio com você. Isso é um atalho mental. Cara, é fácil fazer negócio com o de cara. Você liga, ele atende. Você manda e-mail, ele responde. Cara, eu me viro. Eu tenho equipe, obviamente, mas a gente se vira. Nós não podemos deixar nosso telefone tocar mais do que 3 vezes. Não podemos deixar o e-mail sem resposta mais do que 1 hora.
Isso dá um trabalho do caramba, mas tem que ser fácil fazer negócio comigo. É o meu jeito de lidar com os meus negócios. E eu vou dizer para vocês, depois de 2016, quando eu abri a minha empresa, eu tenho crescido sistematicamente usando neurociência em todos os meus processos comerciais. Desde treinamento, absorção de novos colaboradores, tudo acontece sempre com foco na neurociência. Ô, Márcio, obrigado, super dicas, valeu mesmo. Às vezes eu dou umas paradinhas para ver as perguntas, senão eu fico falando aqui, passo reto e não vejo vocês falarem. O gatilho pode ser denominado de estímulo mental? Não sei responder para você se é um estímulo mental. Ele estimula, qualquer informação estimula, qualquer input, qualquer coisa vai estimular. Mas estimula, mas e daí? Você quer ser uma Coca-Cola, né? Faz um gás, desgrama, e a hora que sabe, faz... Ou você quer ser um champanhe? Pó! Eu prefiro ser champanhe, né? Para isso eu vou usar os meus atalhos mentais em detrimento aos gatilhos mentais. Professor Luciano Pereira, opa, sério aqui. Acionar um comportamento requer uma pancada de carga cognitiva, não é fácil. Aí, ó, tá vendo? Tem que ser champanhe. Só o fato de você estimular não dá resultante, às vezes, para aquilo que você quer. Ações para despertar a atenção do consumidor. Atenção do consumidor. Veja só, Félix, o que eu falei, né? É uma das coisas mais caras do mundo você obter a atenção do seu cliente. Por isso que eu falo que você tem que trazer essa questão da saliência, essa questão do diferencial competitivo. Diferencial competitivo não é qualquer diferencial, é um diferencial seu mesmo, que melhora a sua competição frente ao seu concorrente. Quando você faz isso, no sentido de quê? Porque não adianta você ter um diferencial que você acha que é competitivo, mas ele não faz o menor sentido para o teu cliente. Quando eu falo que você tem que conhecer o seu cliente, é para que quando você apresentar o seu diferencial competitivo, você sabe estabelecer qual é o ganho que ele vai ter. Porque para o teu cliente, diferencial competitivo, ó, o que importa para ele é qual é o ganho que ele vai ter. Então, quando você fala que é fácil fazer negócio com você, qual é o ganho que ele vai ter? Cara, respostas mais rápidas, propostas mais velozes, preços muito mais adequados à realidade que ele quer fazer. Isso tudo funciona muito bem. Professor, faculdade de marketing nos dias de hoje vale a pena? Gente, claro que vale. Faculdade é um planejamento a longo prazo. Para a galera que é mais nova, que não está muito acostumada a fazer um planejamento de longo prazo, fundamental. Outra coisa, relacionamento. Eu me relaciono até hoje com a galera da minha faculdade, criei um grupo no WhatsApp, um grupo no Instagram, um grupo no Telegram, e a gente está sempre batendo papo. Tem que fazer faculdade sim, melhora muito a sua capacidade. E outra coisa, pesquisa. Não fica só na aula na aulinha lá na sala de aula, volta para sua casa e vai para o boteco. Pesquisa, faz valer a pena. Falando, quanto você vai gastar uma grana e dedicar 4 anos aí, teoricamente, da sua vida numa faculdade mais formal ou num curso de 2 anos, se você for tecnólogo. Cara, 2 anos é tempo para burro. Então, vai pra cima e se dedica, né? Chamei de cara, mas nem sei quem perguntou. Matheus, cara, isso aí, meu. Félix, o diferencial competitivo começa no conhecimento do consumidor. Bah, cara, genial, essa informação é genial. E é sim, o teu cliente, quando você sabe tudo sobre o seu cliente, você vai apresentar diferenciais competitivos que façam sentido para ele. Por exemplo, eu tenho produtos e serviços que melhoram a produtividade do meu cliente. Se fizer sentido para esse cara produtividade, naquela compra daquele produto, porra, com certeza tem que falar. Agora, eu vou vender um produto que o cara já produz no topo, Lean Manufacturing, instalado na fábrica, processos escalados, pá. Cara, será que faz sentido? Ou será que outra coisa faz mais sentido para aquele cara naquele momento, além da minha questão de melhoramento de produtividade? Eu tenho que entender o que faz sentido para os meus clientes para saber como é que eu trago negócio. Ó a Adri aqui, a Adri foi minha aluna na FGV. Não é fácil mais fazer... Não é fácil, mas tem que ser fácil fazer negócio com você. Não é fácil fazer, Adri. Você sabe o quanto você está penando para que seja fácil para os seus clientes investirem com você. Dicas de investimento com essa moça aqui, ó, Adriana. Não vai para o boteco. Pois é, Guilherme, não vai para o boteco. Espero que você esteja melhor aí, irmão. Ações individuais que hoje são favorecidas pela internet, nesse sentido é importante a customização. Sem dúvida, né? O marketing one-to-one sempre está crescendo. Márcio Pereira, a frase na sua camisa é de sua autoria? Yes! Marcião, eu desenvolvi essa frase porque eu precisava criar um jeito de falar para os vendedores, caralho, para de ser tão chato, para de burocratizar processo, tem que ser fácil fazer negócio com você. E a maior dificuldade das empresas, cara, é difícil fazer negócio com as empresas. Você vai comprar um hambúrguer, você tem fila para fazer, cadê aquela moça que ficava antes na fila para te ajudar, para você chegar na caixa e falar assim, ó, meu pedido é esse aqui, eu ia editar via rapidão. Ah, mas tem o cardápio. Quantas opções tem o seu cardápio? Tem 50 opções. Você sabe quais são as opções que tem. Você foi no McDonald's já? Você chega lá, tem sempre um cara que fica olhando para cima falando porra, bicho, todo mundo sabe o que tem no McDonald's, mas eles aumentam muito o cardápio deles. O que acontece? Agora eles estão trabalhando de uma outra forma, oferecendo o lanche do dia. Eu te pergunto, o McDonald's, o Big Mac é o lanche mais vendido globalmente, certo? Certo. Mas atualmente o lanche mais vendido no McDonald's é o lanche do dia, porque está na cara do cliente. Ele chega e fala assim, cara, quero esse aqui, é o do dia. Na percepção dele é mais barato, é mais caro, ou o combo é diferente, não interessa. Ele toma decisão rápida, a fila anda. E é isso que eu preciso. No fast food, a fila tem que ser fast também. Não só seu food ser fast, tem que ser tudo fast. Certo? Então a frase é de minha autoria.
Fique à vontade aí, eu tenho camiseta para trabalhar, tenho um monte de coisa. Ó, Acelera Matheus, tá aqui, ó, entrou aí, Matheus. E outra coisa, pessoal, então, vocês entenderam que tem que ser fácil fazer negócio com vocês, né? Deixa eu ver o que é mais que eu separei de perguntas aqui. Gatilhos mentais? Gatilhos mentais. Quais os principais benefícios que a neurociência trouxe para vendas? Vixe Maria! É muito benefício. A diferencial competitiva é extraordinário. Por quê, gente? Porque eu mapeio o meu processo de plano de vendas. Veja, eu vou dizer para vocês claramente como funciona. Não tem segredo, não tem segredo, gente. Tem que estudar, mas não tem segredo. Tem que ser fácil fazer negócio comigo também, certo? Vocês estão na live me dando uma hora do seu tempo. Você tem que sair daqui com coisas muito legais. Além dos materiais, pessoal, quem chegou agora, eu vou mandar o release da live para vocês. Eu fiz um resumão dessa live, eu já me preparei para isso. Vou mandar para vocês e vou mandar também a trilogia das neurovendas, um gráfico para você poder, um infográfico para você poder se localizar e fazer melhor o seu posicionamento. Deixa eu voltar aqui que passaram duas perguntinhas que eu não respondi. Uma perguntinha do Márcio. Posso usar sua frase em meu perfil te dando crédito? Marcião, é nóis, irmão. Usa lá, pode dar o nomezinho lá do professor de Chiara e pode usar, fique à vontade e aplique isso com os seus clientes. Mais do que usar a frase, aplique isso com os seus clientes. Atualmente estou pesquisando marketing sensorial dentro de uma fronteira com o neuromarketing. Cara, marketing sensorial é legal pra caramba, né? Tem um cara aqui em Curitiba que chama-se Carlos Paes. Recomendo que você procure ele. Ele fez o lançamento do perfume do Boticário, lá o Malbec, que é o maior perfume mais vendido do Boticário. Lourenço Ferraz, cara, que legal ter vocês aqui. É muito bacana. Como é a frase na íntegra? Vou ficar de pé, não liga que eu sou gordinho, tá? Mas ó, tem que ser fácil fazer negócio com você. Essa é a frase inteirinha. No meu perfil tem lá, vai lá que você vai ver bastante coisa. Bom, pessoal, então, como é que é os benefícios? Cara, eu vendo muito mais, vendo muito melhor, eu treino meu time de uma maneira diferente, eu foco sempre as minhas ações nas pessoas e nunca nos processos. Todas as pessoas que estão envolvidas com o processo, deixa eu voltar aqui, todas as pessoas que estão envolvidas com o processo são cuidadas ponto a ponto, de maneira individual, todos os meus clientes têm um processo individual. Como eu estava falando para vocês das entregas, então eu vou entregar para vocês o release da live, que está aqui, eu vou entregar para vocês a trilogia das neurovendas, para quem mandar um direct para mim lá, e vou entregar para vocês também os 4 passos das neurovendas. Gente, como é que funciona? Os 4 passos das neurovendas. Eu preciso entender a dor do meu cliente. Por isso que diferencial competitivo só é aplicado quando faz sentido para o meu cliente. Se não fizer sentido, não adianta nada. Ou seja, o que acontece, pessoal? Eu tenho que saber de fato quais são as dores dos meus clientes. Se eu não souber qual é a dor, não adianta nem eu começar um processo comercial. Se essa dor fizer sentido com que o meu produto, com o meu serviço eu responda, aí beleza. Depois que eu sei qual é a dor do meu cliente, eu tenho que mostrar os meus diferenciais. Mostrar os meus diferenciais. Mostrar. E observar se qual diferencial fez sentido para ele. Porque depois de eu mostrar o meu diferencial, o terceiro passo é fundamental, que são os ganhos que o meu cliente vai ter com o meu diferencial. Então o cliente chama dor. Essa dor, eu tenho que localizar no meu portfólio, ou me posicionar, qual diferencial competitivo eu vou usar dos meus trabalhos, dos meus portfólios, dos meus produtos, dos meus serviços, que vai resolver essa dor desse cliente? Eu tenho que mostrar isso para ele. Deixar claro e ter certeza que ele entendeu. Por quê? O terceiro passo é mostrar quais são os ganhos. Qual é o ganho que o meu cliente tem com o meu diferencial competitivo para resolver essa dor dele? E muitas vezes o processo fica travancado aqui. Por quê? Porque falta tangibilidade. Tangibilidade é a linguagem que você vai usar para traduzir essa informação de maneira inteligível para o seu cliente. Então, senhoras e senhores, quando eu falo que tem que ser fácil fazer negócio com você, você conhece o teu cliente, sabe quais são as dores, sabe que nível intelectual, até mesmo intelectual que ele está localizado, você sabe que você pode apertar um pouco mais tecnicamente o seu discurso, tem que tirar um pouco o pé da questão técnica, colocar um pouco mais da questão relacional. Isso cabe a vocês entenderem. E você tem que fazer a coisa dessa forma, né? Isso é bem importante. Deixa eu ver aqui, passou uma pergunta aqui do Félix. Neurovendas é legal, mas cuidado com o charlatanismo de gente que afirma que existe um botão de venda. Cara, pois é, né? O tal do buy button que o pessoal falava antes. No primeiro livro do professor Ranvosé tinha até um processo desses, mas hoje não existe mais, né? Não existe botão de vendas. É difícil pra caramba vender. Por isso que eu falo que eu não caí no mundo das vendas. Eu escolhi ser vendedor e para mim é a melhor profissão do mundo. É super desafiador e todo dia você aprende coisa nova. O cérebro humano não tem botão de compra, gente. Você tem que criar um processo que ele transite mais facilmente. Neurovendas é isso. É você criar um ambiente legal para o teu cliente poder ser teu cliente sem ter medo de ser feliz. Você vai trazer segurança, você vai trazer conforto, você vai trazer bastante coisa, bastante valor para que ele possa ficar cada vez mais em dia contigo no relacionamento que ele pode ter, né?
Então, como é que eu posso me tornar um especialista em neurovendas? Assim, fazendo o que você está fazendo agora, vendo lives de pessoas que você conhece, vendo lives de pessoas que você entende que são significativas para você. Quem sou eu, gente? Eu nem falei de mim, porque também, quem quiser saber de mim, vai lá no meu LinkedIn, vai no meu Instagram e lá tá um monte de coisa escrito. Mas sim, gente, eu trabalho com vendas há 25 anos. Eu já gerenciei times gigantes de alta performance, com produtos que nunca foram... Eu nunca vendi o produto mais barato do que os meus concorrentes, sempre o meu era um pouco mais caro. Isso fez diferença. Eu trabalho com neurociência aplicada a negócios há 10 anos, né? Já estamos há 10 anos aí trabalhando duramente. Criei modelos de negócio, criei essa frase, criei um trabalho, um processo. Já treinei mais de 4.000 profissionais, né? E algumas indústrias, algumas empresas, alguns clientes grandes e outros clientes pequenos, dou aula um monte de escola de negócio. Hoje são 10 universidades que a gente dá aula, né? Junto com os professores aí que são grandes amigos, né? Então dou aula na HSM, dou aula na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, e são mais de 10 em Fortaleza, são muitas universidades aí, né? Santa Catarina, Paraná, tem um monte de gente. Sou designer gráfico e motion designer. É possível usar esse conhecimento em minha área? Com certeza absoluta. Recomendo que você visite Neuromarketing. Procura o pessoal do IBN que eles podem te ajudar, especialmente no marketing sensorial aplicado para o design. Isso vai te ajudar bastante a que tipo de sensação e emoção você vai criar nos seus clientes. Certo, pessoal? São 19 horas e 55 minutos. Não existe nenhum botão de compra e não é fácil entender o cérebro. A gente está estudando esse cara aí há um tempão e é difícil mesmo. Falar sobre o curso de neurovendas no IBN. É isso aí, pessoal. Quem quiser saber mais informações, eu dou aula de iniciação às neurovendas. Depois tem o Tiaguinho, que fala super bem, um cara genial. Trabalhava na Ambev, agora está no projeto solo, muito competente. Tem outras pessoas que trabalham com a gente, o Igor também está lá com a gente. Tem um monte de gente bacana. Dá uma olhada, quem quiser saber mais sobre o curso de neurovendas, entra aqui no direct, manda um direct lá para o pessoal do IBN, que eles vão entrar em contato com vocês. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter um resultado bem legal. O curso está super bacana, criei com muito cuidado, muito carinho para entregar informações para vocês. Marketing Galeria, dou aula na UDESC e dou aula na Unidave. Inclusive o professor Luciano Pereira, que está aqui na live com a gente, ele está junto com a gente lá na Unidave. Unidave ali no interior de Santa Catarina. São escolas de negócios bem legais. Certo, pessoal? Fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela gentileza de todo mundo que está aqui. Estar com o IBN é vida, realmente, eu falei para o Guilhermão que é bom ele ficar logo bom, porque ele é muito importante para o neuromarketing brasileiro, é um cara que sempre esteve à frente, gosto muito, boa pessoa e tem muita competência nas entregas que faz. Pessoal, fico à disposição de vocês, se ficou alguma dúvida que eu não consegui responder, porque eu falo rápido para burro, mas uma hora passa assim, porque é muita coisa para falar. Eu fico muito feliz de estar disponibilizando esse conhecimento todo. Eu adoro fazer o que eu faço, eu entendo super bem. Cara, vocês precisam ver como eu me entendo quando eu falo. Mas se ficou alguma coisa aí que você não conseguiu entender, manda para mim no direct, eu não vou ter preguiça nenhuma de responder todo mundo que tiver perguntas. Quem mandou o direct para mim, vai receber, o resumo da live que eu fiz para vocês, vai receber a trilogia das neurovendas com agilidade, autenticidade e autoridade e vai receber os 4 passos das neurovendas aí para vocês poderem trabalhar mais rápido, trabalhar melhor, focar nos seus clientes e ter um melhor resultado. Que é tudo que eu quero, é que a gente melhore como pessoa, que a gente melhore como empresa, como profissão, que a gente melhore como sociedade, como país. Isso que a gente precisa fazer para trabalhar com gente competente. Pessoal, fico à vontade, qualquer coisa me mandem lá no direct. Foi um prazer gigantesco estar com vocês. Muito obrigado por essa horinha que vocês me deram. Foi uma honra. Eu fico muito feliz de estar aqui. Valeu? Abraço para todo mundo. Beijo. Tchau.